Olá, eu sou a professora Giovana Erlo, da Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis e também do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis. Neste ano, 2025, na nova temporada do podcast Memórias de Galópolis, nós trabalharemos com a temática da emergência climática em Galópolis. A quarta temporada é desenvolvida em parceria com o Subprojeto de Humanidades do Programa Institucional de Iniciação à Docência da Universidade de Caxias do Sul, o PIBID-UX, e tem como objetivo a identificação da importância da comunidade na construção e transformação da territorialidade de Galópolis, em uma relação de afetividade e consciência ambiental sobre a emergência climática que acometeu o bairro desde 2024. Ao longo dessa temporada, nós teremos episódios que vão tratar desde a composição da territorialidade, a ocupação desse território ao longo do tempo, os usos dos rios e dos morros pela comunidade, e também vamos falar sobre situações que nos acometeram recentemente, pensando sempre na relação entre a memória da comunidade e as relações com o meio ambiente e o nosso entorno. Estamos aqui, eu, professora Giovana Erlo, e a professora Mariane. Temos a presença do engenheiro civil Bruno Suzin, que atuou ativamente ao longo do desenvolvimento do estudo geológico e geotécnico sobre a região de Galópolis, a partir dos eventos climáticos ocorridos em maio de 2024. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia, tudo bem? Para a gente iniciar, eu gostaria de te pedir, se for possível, a sua identificação. Então, qual que é o seu nome? Bom, meu nome é Bruno Suzin, eu sou natural de Porto Alegre, moro aqui em Caxias há mais de 20 anos, então praticamente um caxiense. Atuo nessa área, né, de trabalho que envolve a geotecnia, que mistura um pouco a geologia com a engenharia ali. E além de ser vizinho aqui de Galópolis, né, a gente mora ali em Caxias, eu desde piá venho pra cá, eu pedalava muito aqui, ainda pedalo aqui, né? Então os morros aqui, a região de Galópolis aqui sempre me encantou bastante, assim. Bruno, qual a sua relação com os eventos climáticos extremos ocorridos em maio de 2024 em Galópolis? Olha, em função da minha área de atuação, né, falando agora profissionalmente, assim, desde o primeiro instante, da primeira evidência lá na pedreira, lá de movimentação de massa aqui nos taludes aqui, eu já fui acionado pela Secretaria do Meio Ambiente. Então eu vim aqui no início para dar um apoio para o Caio ali, para os técnicos, porque realmente num primeiro momento assim, além de ser assustador, né, o tamanho, a dimensão, a escala do evento, né, o pessoal fica meio perdido, não sabe o que fazer, né? Então vim aqui para dar um primeiro momento, já fiz algumas vistorias aqui no início mesmo, e aí junto com as entidades que eu represento, aí, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, a CA, que é a nossa Associação de Engenharia e Arquitetura aqui de Caxias. Na época eu estava ministrando aula na UX, então também com a UX a gente deu um apoio aqui para o bairro e para os técnicos da prefeitura, para tentar ali num primeiro momento, né, diminuir ao máximo o risco assim, e orientar as pessoas da melhor forma. Então a minha relação ela iniciou junto com o começo do processo ali, no primeiro dia ali, dia 2, né, 3 de maio, eu já estava aqui. Então é uma relação estreita, vamos colocar assim. Como foi sua experiência in situ durante o processo de pesquisa para a produção do estudo geológico e geotécnico sobre Galópolis? Olha, a gente gastou algumas horas técnicas de campo aqui, sabe? E nesse processo aí a gente pôde inclusive conhecer os moradores, assim, os mais impactados, assim. A gente precisou entrar na área do sujeito, né? Precisou fazer um contato com ele ali. Então a gente, durante esse processo de estudo, a gente pôde conhecer o pessoal do bairro aí bem, um pouco da história do bairro, inclusive, né, que isso é pertinente à situação, a gente poder entender como que isso se relaciona com o risco, né, a história de ocupação do bairro.
E assim, a gente está inserido aqui num contexto geotécnico muito singular, assim. O que a gente vê a nível nacional são práticas que a engenharia desenvolveu lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí a gente traz aquilo de lá para cá e tenta aplicar aqui. E o que a gente percebe é que em algumas circunstâncias isso não funciona, né? Então, a maior impressão que eu tenho, assim, que eu tive no final do estudo é que a gente tem que estudar mais. Ainda tem muito que se entender desse meio físico aqui da nossa região, mas o esforço que foi empreendido aí nos estudos também nos ajudou bastante a clarear, a começar a entender como é que são esses processos e aonde que existe o risco efetivamente, né? Houve alguma situação que marcou a sua memória durante esse processo? Várias situações, né? Eu acho que o mais impactante aí, num primeiro momento, que cabe a gente citar, é a escala do evento em si, assim, o tamanho das rupturas, assim, o volume de massa que se desprendeu, né? A quantidade de água que desceu o morro. Então, no primeiro momento, o que nos espanta mais, assim, é realmente a escala, né? O tamanho dos problemas, assim. Mas ainda, né, fazendo menção à resposta anterior, essa questão de singularidade do meio físico aqui, da nossa geologia aqui, nos faz ver coisas inéditas aqui. A gente encontrou coisas que só existem aqui, né, em termos de geologia, geotecnia. Tem locais que eles são verdes, por exemplo, e eles identificados aqui, né, eles estão associados à geologia da região. Tem algumas situações, tem uma foto também que ela é muito singular, assim, que ela evidenciou no campo uma trinca, né, no solo, que foi contida. A árvore rachou, um pedaço da árvore rachou e segurou a trinca no lugar. Né, então, várias coisas que só vai ver aqui, né, que tu não tem como tu replicar porque tu precisa dessa circunstância. Qual é a importância de se valorizar a memória comunitária no processo de coleta de dados para a posterior análise no caso da emergência climática? Olha, um dos fatores que a gente usa para fazer as análises, para identificar os riscos, é justamente o histórico, né? Então a gente faz um inventário de rupturas, assim, na região de estudo. Avaliar ao longo do tempo que tipo de ruptura que aconteceu, como que aconteceu, onde que ela aconteceu, por que ela aconteceu. Isso está muito, isso depende muito da comunidade, porque isso fica na memória da população, né? Tem várias situações aí que tu não tem um registro na mídia ou numa publicação muito bem clara assim, mas o morador ali ele lembra, porque ele foi impactado, porque está ali dentro da residência dele, né? Então é importante a gente ter esse histórico de ruptura sempre fresco, porque isso nos ajuda a entender o risco, nos ajuda a modelar as análises, né? O problema é como registrar isso, né? Como a gente está conversando. Passar de uma geração para outra essa informação, né? Eu acho que ainda a melhor alternativa é fazer uma ação mesmo, né? Botar no papel isso, que aí fica ali consagrado. E disseminar a informação, né? Levar para os outros moradores o que aquele que foi impactado viu, sofreu, percebeu, para que esses outros também possam daqui a pouco se precaver, né? Então é mais nesse sentido, assim. Eu percebo bastante, Mariane, Bruno, a questão da importância também da divulgação dessas informações, divulgação no âmbito científico também, mas como a gente trabalha muito com essa questão da oralidade, é o boca a boca, é o passar de geração em geração, né? Então, que a gente também possa usar o podcast como uma plataforma para que essas informações também alcancem futuramente as pessoas que vão precisar, tomara que não precisem, né, dessas informações relacionadas à emergência climática, para que não sabemos que é muito importante a gente ter isso salvaguardado para garantir também a possibilidade de uma análise crítica do que está acontecendo ali nesse momento. Então, muito bem pontuada essa questão. Quais foram os processos metodológicos utilizados para analisar os dados previamente coletados? Bom, primeiro assim, eu queria salientar aqui, né, acho que cabe, que a indústria da construção civil ela tem uma peculiaridade.
Diferente de uma fábrica de lapiseira, por exemplo, né, que os insumos chegam num local lá e são processados e saem lapiseiras, a indústria da construção civil ela viaja de um lugar para o outro, né? Então, hoje eu estou construindo aqui em Caxias, amanhã eu vou estar construindo no litoral, depois eu vou estar construindo no Rio de Janeiro, depois São Paulo, então não sei, cada local desses vai ter as suas peculiaridades, vai ter as suas particularidades relativas ao meio físico, à geologia local, né? E aí a gente usa de métodos, né, consagrados, métodos normatizados, para qualificar esses meios, para entender como é que esses materiais se comportam frente a um aumento de carga, como é que é a permeabilidade desses materiais, como é que eles reagem com a presença ou a ausência extrema de água, né? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com a natureza, né? Diferente do concreto, por exemplo, que eu especifico um concreto de uma determinada resistência lá para a fábrica, ele chega para mim na obra com aquela resistência. Ali no meio ambiente é uma coisa, né, natural, que se aconteceu. Aquele talude que a gente está vendo hoje ali, aquele barranco que a gente percebe hoje ali, ele se desenvolveu naturalmente ali, né? Então, fica um pouco mais difícil de a gente fazer essa qualificação, essa categorização, por estar trabalhando com o meio ambiente e por ter limitações físicas, muitas vezes, assim. Eu não posso fazer 1 milhão de ensaios até eu ter certeza do resultado, né? Existe um limite, assim. Então, a gente sempre tem que estar interpretando muito bem esses resultados. Aí existem métodos numéricos, métodos mais subjetivos para a gente interpretar esses resultados, mas acho até que também assim, não cabe a gente entrar num detalhe muito grande nesse tópico, mas é importante a gente salientar isso. Esses materiais, eles estão ali no talude, eles são naturais. A gente fez um esforço, né, em pesquisa aqui, de sondagem, de investigação, para entender como é que é esse material, qual que é a característica geomecânica desse material, que aí esses resultados, essa qualificação, alimentam os nossos modelos para avaliar. Quais foram as principais conclusões obtidas a partir do estudo técnico? O principal objetivo do estudo era a gente fazer essa avaliação de risco, né? Eu posso dizer assim, a nossa principal conclusão é que o que gerou as movimentações, as rupturas, foi a água da chuva, né? Disso a gente não tem dúvida. Se não chover da maneira como choveu naquele período ali, provavelmente a gente não vai ver uma ruptura nessa escala acontecendo aqui na região. Mas é a geologia, né? É a gênese, a genética da região aqui, o relevo, os derrames vulcânicos, a intemperização desse material no tempo, e uma questão até mesmo geométrica da disposição desses materiais, que eles são muito heterogêneos, né? Que faz com que a água vá mais para determinados lugares ou não, né? Então, além disso, tem a questão da precipitação. Então, pode ser que chova mais de um lado do bairro, lá em cima, né, em cima do barranco, lá, mais de um lado que do outro. Então, tem diversas variáveis ali que a gente tem que estar analisando para identificar onde que pode estar acontecendo a próxima ruptura, ou onde a gente está convivendo com o risco mesmo ou não. Mas o principal fator é esse, né? Acho que é isso importante a gente salientar. A chuva é o gatilho da ruptura, mas a geologia é a condicionante. Por isso, né, é importante a gente entender a geologia, principalmente para regrar a ocupação urbana aqui na nossa região. Eu posso complementar a pergunta? Ao longo quando nós fizemos a leitura do estudo, né, o relatório final do estudo que foi feito, a gente percebe que há uma setorização de áreas de risco aqui na região. Essa condicionante também, meu Deus do céu. Essa condicionante que tu comentaste anteriormente, ela foi determinante para fazer essa setorização, essa delimitação das zonas de risco? Como eu comentei com vocês antes, né, o histórico de ruptura, né, então aonde aconteceu a ruptura
passa a ser um local mais fragilizado porque os materiais ali eles se movimentaram e eles passam a ter uma qualidade geomecânica mais fragilizada. Ele se mexeu, então ele quebrou, vamos dizer assim, né? Então ali naquela região a possibilidade de acontecer uma nova movimentação é grande. Mas associado a isso tem a questão da geologia, né? E das bacias de influência, que as bacias de como é que eu posso dizer, as bacias de interferência da água da chuva aqui nos pontos, né? Então tem lugares que a água ela vai escoar mais superficialmente, tem lugares que a própria geologia vai conduzir subsuperficialmente essa água mais para determinados locais. Eles estão associados a esses pontos onde romperam. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim. E como foi o processo de apresentação dos dados para a comunidade afetada e a receptividade da comunidade acerca dos dados apresentados? Olha, essa parte eu assisti da plateia, assim, né? A gente concluiu os estudos, fez as entregas para o município. Na época era a Secretaria do Meio Ambiente que estava responsável, estava capitaneando o projeto ali dentro do setor público. E a própria Secretaria do Meio Ambiente promoveu aqui uma reunião no bairro e a apresentação dos estudos, né? Então, essa parte eu acabei não me envolvendo muito, assim. E também não sei dizer da questão da receptividade da comunidade, como é que foi. Né? Eu sei que o pessoal não gosta muito de mudança, assim, então coisas novas, né, talvez perturbem um pouco, mas de novo, né, reforçando que graças a esse esforço que a gente teve em entender o meio ambiente aqui, entender o meio físico do bairro, a gente conseguiu determinar umas regiões mais restritas, vamos colocar assim, de risco. Entendendo bem o local, a gente conseguiu reduzir essas áreas. Sendo que outros estudos anteriores, eles consideram áreas maiores, áreas de risco maiores, né? Porque eles não têm esse nível de detalhe, de conhecimento local, né? Da geologia do local em si. Acho que é importante deixar claro aqui também, né, Bruno, que o estudo ele foi desenvolvido nesse âmbito como tu comentaste, né? Foi uma contratação a partir da Secretaria do Meio Ambiente e então cabe agora ao poder público colocar em prática aquilo que foi definido e foi analisado e exposto a partir do estudo. Então a gente tem diversas esferas que estão atuando em cima da parte prática do estudo, né? E a gente reforça aqui que o estudo ele não foi feito para ficar guardado, né? Ele tem que ser usado e tem que ser transformado isso em políticas públicas para garantir a eficiência da ocupação dessa territorialidade, né? Que ela é envolta não somente nos aspectos físicos que a gente percebe, mas na própria afetividade, que é o que a gente vem percebendo ao longo do tempo. Então, tendo isso como base, eu te pergunto, como que tu percebes a necessidade de estudos aprofundados sobre a geologia no caso de Galópolis? De certa forma, tu meio que já respondeu falando, né, que é uma coisa muito específica, mas falando nesses estudos aprofundados, existem outros estudos que também foram usados ali como base para um anteprojeto, para vocês desenvolverem essa pesquisa maior? Sim, Giovana, tem aqui... Caxias do Sul é uma região bastante estudada, assim, em termos de geologia. As primeiras publicações que a gente tem aqui são ali de 2005, 2006, publicações provocadas pelo poder público, assim, estudos provocados pelo poder público, para a gente começar a entender como é que é essa geologia na região da Serra aqui, no geral, né? Sem um entendimento adequado da nossa geologia, porque assim, isso não é normal, não é comum para as cidades brasileiras estarem tão relacionadas à geologia, né? Aqui, como a gente convive muito com a rocha, vamos colocar assim, a gente precisa entender a geologia aqui para poder planejar melhor a ocupação, para poder entender onde efetivamente se tem um risco, né? Por exemplo, a CPRM, né, que agora que é o Serviço Geológico Brasileiro, que agora acho que é SGB o nome, eles mudaram de nome recentemente. Eles indicam que a área de maior risco em um talude é o local mais declivoso.
né? Então, a partir desse local mais declivoso que se faria o mapeamento de risco. E o que a gente percebe aqui é que não é isso que acontece. Aqui o local mais declivoso, ele é um afloramento rochoso, é um núcleo de um derrame, é ali o local mais íntegro do maciço. O oposto do que a geotecnia, a geologia aborda ao norte do país, aqui em outras situações geológicas geotécnicas. Então esse é um exemplo de várias outras situações que a gente, entendendo bem a geologia, a gente consegue calibrar a ocupação entendendo o risco, né? Não precisando necessariamente conviver com ele. E com isso está associado uma série de coisas, né, relativas ao município. A ocupação urbana é uma indústria, né? A gente precisa de lotes, precisa de casas boas, precisa de locais seguros para ocupar. A cidade está em expansão. Depois do ano passado para cá, Caxias passou a ser uma das referências no estado, porque aqui, apesar dos pesares, ainda foi um dos lugares menos afetados, né? Então muitas famílias acabaram vindo para cá, morar aqui, buscar trabalho aqui, e a população de Caxias está crescendo. Bom, existe um problema habitacional, e que se a gente não entender a geologia, né, da nossa cidade, a gente não vai conseguir promover uma adequada habitação. Muito bem, e pensando então naquilo que a gente percebe a partir dos estudos, nós comentávamos antes aqui da nossa gravação sobre qual é o paradigma que a gente vê para Galópolis, né? Então eu te pergunto, como que tu vês o futuro de Galópolis sob essa questão ambiental? E já juntando aqui a nossa próxima pergunta, tu achas que é possível a gente impedir que situações como as que ocorreram em maio de 2024 voltem a acontecer? Olha, vou responder ao contrário primeiro. Impedir que chova da maneira como choveu a gente não consegue, né? Vai chover. Eu não sei se nessa forma assim, mas vai chover. O que a gente percebe no clima aqui no Rio Grande do Sul é que de uns anos para cá começou a chover mais, mas a gente começou a ter mais dias de seca também. Então chove mais, mas em períodos de tempo mais concentrados. E isso para o nosso material aqui, geológico, geotécnico, é um problema terrível, porque coloca o material numa situação de saturação extrema ou de secagem extrema, que daqui a pouco pode promover alguma movimentação ali, pode promover agilizar algum processo geológico aí que acabe resultando em risco, né? Mas assim, agora é opinião própria mesmo, assim, né? Eu vejo em Galópolis muito potencial, assim. Eu acho que é um bairro muito bonito, assim, e com uma história muito interessante, assim, que, se adequadamente explorada, pode trazer um bom retorno turístico, né? A gente vê que, apesar dos pesares aí, abriram novos estabelecimentos aqui no bairro, né? O pessoal está trabalhando aqui, as coisas estão acontecendo, né? E o bairro não vai ser evacuado, né? O que deve acontecer, no meu entendimento, é a gente ter claro que convive com o risco, entender como que deve ser esse convívio, né? Para que não ocorram sinistros mais graves aí no futuro. Respeitar a natureza, né? Porque as leis do ser humano a gente até pode negociar, assim, mas as leis da natureza a gente não consegue negociar, né? E aceitar as mudanças, né? Se a gente ficar entendendo aqui que não, tá tudo igual, tá tudo certo, a gente vai continuar tendo problema, né? Começar a entender que as coisas estão mudando e a gente tem que se preparar para elas, para essas mudanças, né? E assim, o futuro ele é nosso, né? Uma provocação que eu fiz para os alunos aqui é para eles ocuparem o lugar que é deles, né? Eles moram aqui, eles são daqui, é um bairro legal, cara, pega um cidadão de São Paulo e dá para ele a possibilidade de caminhar 15 minutos e estar no meio do mato, para ver quanto é que ele paga por isso, né? Então aqui a gente tem isso. Então é entender o valor do que a gente tem aqui e preservar, né? Tanto em termos sociais como ambientais também, né? Mas eu vejo um hotel grande aqui no bairro, turistas, né? Eu enxergo isso para o futuro, assim.
Não sei quando que vai se desenrolar, mas a possibilidade existe. Sim, a questão turística, quando a gente fala em turismo de base comunitária, né, a gente percebe que esse desenvolvimento, ele pode trazer benefícios, sim, com certeza. E a gente tem que pensar também que quando a gente pensa também na preservação do meio ambiente, a gente pensa não só nas questões físicas, como vinha sendo dito, mas também as questões das implicações sociais disso, né? Então, a importância da gente pensar, sobretudo, naquilo que nós vamos discorrer bastante ao longo dessa temporada, a questão das memórias, a questão dos patrimônios, das nossas referências culturais, elas são muito importantes para a gente pensar nesse futuro, não só economicamente falando, mas também para garantir a permanência das pessoas aqui. Porque, não sei também se tu percebes isso, Bruno, mas a gente teve, infelizmente, após o que aconteceu no ano passado, a gente teve um êxodo de pessoas saindo daqui. Não sei se tu percebes isso também, assim. Não, eu não consigo perceber isso, assim, mas a gente entende que existe um trauma, né? E esse trauma ele precisa ser mitigado, vamos colocar assim, né? Algumas pessoas vão ter medo de morar aqui, né? Algumas pessoas vão ter um desgosto pelo trauma, né, de permanecer morando aqui, mas eu acho que não, a gente tem que mudar essa perspectiva, justamente já que junto à comunidade, né, levar essa ideia de que o bairro ele continua, as pessoas podem continuar morando aqui, o bairro não vai cair inteiro de um dia para a noite, né. Sim, tem um dever de casa a ser feito, né, que daqui a pouco antes não tinha, mas agora a gente precisa ter esse monitoramento, ter esse cuidado com as áreas mais críticas de risco, né? Mas assim, é importante salientar também que preservação não garante a segurança, né? Então, começar a entender isso também, né? A gente, sim, precisa preservar, né? Precisa permitir que a fauna e a flora se desenvolva, mas a gente tem que entender onde existe esse risco para poder, se for o caso, conviver com ele, conviver da melhor forma, né? Intervindo se necessário também, né? E aquela coisa, o que o ser humano não conhece, ele teme, né? Então, o estudo, a pesquisa aqui nesse sentido vem também para apoiar o entendimento desse risco no bairro, para a população se sentir um pouco mais tranquila também, né? Isso, essa questão que tu comentaste sobre o trauma, ela é bem latente, e aqui eu faço convite também para os nossos ouvintes que nos próximos episódios a gente vai trabalhar tanto sobre as questões históricas da comunidade e o papel do meio ambiente nesse contexto, os processos de desenvolvimento das afetividades dos moradores em relação ao rio, ao Arroio Pinhal, em relação aos nossos morros. A gente também vai trabalhar sobre o que aconteceu ao longo do ano passado. E então que esse podcast, que essa temporada do podcast possa ser uma plataforma para que as pessoas possam ser ouvidas e que essa noção de trauma que nós temos, quando falado, ele também possa ser amenizado por se entender que é uma dor compartilhada. Então, nós não estamos sozinhos, né? Foi um trauma sentido por alguns muito mais, por outros um pouco menos, mas que a gente possa compartilhar essas experiências e nós possamos então ter uma visão um pouco mais ampla do que aconteceu e que a gente possa conviver, como tu bem falaste, né, Bruno, de uma melhor maneira diante da situação que nós vivenciamos aqui. Bem, nós estamos nos encaminhando então ao final do episódio. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Bruno, mas antes de finalizar, tu gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aqui, para a gente finalizar com chave de ouro esse episódio? Bom, assim, Galópolis é um bairro tradicional, antigo, né, da cidade, que a gente percebe que ele foi, ao longo da história, bastante antropizado, né? E aqui, assim, vamos colocar o quê? 40 anos atrás, o governo incentivava a população a desmatar. Existia um incentivo, porque existia essa ideia de urbanização, a gente ainda tinha um entendimento
diferente, né, do nosso relacionamento com a natureza. E hoje, né, esse mesmo poder público que incentivou o morador a desmatar, ele multa o morador se ele desmata, né? Então, eu acho que a gente precisa de um pouco de coerência, né? Sim, é necessário preservar o meio ambiente, mas as vidas humanas, elas estão em primeiro lugar. Então, primeiro a gente tem que entender esse risco e depois fazer a preservação ambiental, né? E o bairro vai continuar. E é difícil a gente entender porque, assim, a gente fez um cálculo de tempo de retorno dessa chuva e a gente estima que uma chuva igual a essa aconteceu há 400 anos atrás aqui. Então, 400 anos atrás, caiu o morro, só que não tinha ninguém para ver o morro caindo aqui, né? E o bairro tem o quê? 120 anos, 130 anos de idade, né? Para nós é bastante tempo, né? A gente olha, não, é um bairro antigo, mas para a natureza não. Então, entender isso, que a gente está convivendo com esse meio ambiente, com essa natureza, a gente precisa desse ambiente íntegro funcionando, mas a gente não pode se colocar à mercê, né? A gente precisa garantir a segurança da ocupação dessas regiões, e aí tem que negociar, né? Tem que ver qual que é a melhor forma de intervir. Muito bem. Muito obrigada, Bruno, pela tua presença. Para nós isso é muito importante também para a gente ter essa visão técnica sobre o que aconteceu, para além também dessas questões do trauma, como foi dito, e que a gente possa usar, então, essas informações para o benefício da comunidade como um todo. Então, mais uma vez, agradeço a tua presença, agradeço a presença da Mariane, que conduziu a entrevista aqui junto, e ficamos por aqui. Até mais. Até mais. Obrigado, um abraço. Nesse primeiro episódio, nós estamos pensando na importância dos estudos técnicos, da cientificidade para a gente pensar a situação que nós vivemos em Galópolis ao longo de maio de 2024, mas, sobretudo, também para a gente pensar na divulgação das informações, sempre de forma científica e respaldada. Nós tivemos, então, a presença do engenheiro civil Bruno Suzin, e agora convidamos a Vanessa, professora da Universidade de Caxias do Sul. Eu vou pedir, Vanessa, se você pudesse apresentar para a gente, falar seu nome, onde você nasceu, a sua área de atuação e a sua relação com Galópolis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovana, pelo convite de estar aqui conversando contigo, né? Também com os membros aí da comunidade de Galópolis. Então, como já me apresentaste, né? Eu sou a Vanessa Roveda, hoje eu sou professora da Universidade de Caxias do Sul, sou docente da área da comunicação e relações públicas. Eu também integro o programa de pesquisa City Living Lab, né? Que foi o que fez aqui toda a relação e da atuação com Galópolis, né, que a gente vai falar um pouco mais. E sou natural aqui de Caxias do Sul, né, pertenço a essa terra, e a minha relação com Galópolis, ela vem através, principalmente, do meu marido, né, então meu marido é morador de Galópolis, toda a família dele. Hoje eles têm uma propriedade rural em Galópolis, né? Então, Galópolis, estou junto com ele já há mais de 20 anos, então faz um bom tempo que Galópolis também faz parte da minha vida dessa forma, né? É quase uma conterrânea nossa, né? Exato, isso aí. Muito bem, Vanessa, obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente hoje. Agora a gente vai iniciar, então, um pouco sobre a conversa, sobre esse projeto que você comentou, que foi iniciado ali, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, até para a gente conseguir entender quais diferentes possibilidades de análise, né, do que aconteceu em maio de 2024 podem ser trazidas para a gente a partir dessa interdisciplinaridade, de uma visão mais abrangente sobre a situação. Então, eu vou iniciar pedindo qual que é a tua relação com os eventos climáticos que ocorreram em maio de 2024 em Galópolis? Então, Giovana, como eu comentei aqui no início, eu atualmente integro o City Living Lab,
O City Living Lab, eu vou contextualizar ele um pouquinho para me explicar essa minha relação. Ele é a gente chama que é um laboratório de pesquisa aberto para as cidades, né? Então, o grande objetivo do City Living Lab é ajudar as cidades a resolver as suas problemáticas. Então, eu comecei a integrar ele no começo ali do ano de 2024, né? Por conta ali de todos os acontecimentos das chuvas e a propriedade do meu marido também ser em Galópolis, né? Uma das rachaduras, inclusive, bastante críticas, foram vistas a primeira vez por ele, que morava lá em cima, né? Ele acabou identificando. Então, naquele momento, a gente avisou o Corpo de Bombeiros, né? Através de alguns contatos que eu tinha, porque a gente ficou muito preocupado, pois havia muitas casas, né, abaixo daquela rachadura e o impacto que aquilo poderia gerar. Então, esse é um ponto de contato, mas a partir de tudo que aconteceu em maio de 2024, nós do City nos envolvemos de forma muito intensa com essa problemática e buscamos, através da ciência, encontrar algumas respostas, né? Então, a gente, a partir daí, começou a trabalhar muito em como tentar tornar as nossas cidades e as nossas comunidades mais resilientes. E isso, então, fez com que a gente botasse todos os nossos esforços de pesquisa nesse sentido. E, através disso, também, a gente acabou ativando algumas conexões que o projeto já tinha, que o programa já tinha, né, com professores de fora. E aí, a gente, então, teve a conexão com professores da Universidade aí de Westminster, em Londres, né, o professor Júlio e a professora Luz, que já desenvolviam diversos projetos com relação a isso, tá? Então, através também de recursos de pesquisa, a gente conseguiu trazer a vinda deles para cá na segunda parte do ano de 2024. E com essa vinda, a gente acabou aí trazendo e realizando 2 workshops com a comunidade de Galópolis naquele período, né? Então, a gente fez 4 workshops no todo, a gente desenvolveu aqui na cidade de Caxias do Sul uma Semana Internacional da Resiliência para falar sobre esses assuntos, né? Para tentar popularizar isso com a nossa comunidade. E aí, a gente fez um workshop com o poder público, um com stakeholders da cidade e 2 com comunidades afetadas, e esses workshops ocorreram em Galópolis, ali no Instituto Hércules Galó, né, um numa quinta-feira e um no sábado, né, e o nosso intuito era muito, através desse conhecimento, desse trabalho que a gente vinha tendo com os professores, se aproximar da comunidade, entender as dores, e entender os pontos fortes, né, e também o que a gente poderia mobilizar, muitas vezes, para auxiliar essa comunidade. Já engatei aqui, Giovana, não sei se eu posso continuar falando do projeto. Fica à vontade. Tudo certo? Então vou lá. E nessa escuta, então, a gente fez esses 2 workshops que tiveram ali cerca de 20 a 30 participantes, mais ou menos cada um, né? E nesse workshop as pessoas relatavam um pouco como é que tinha sido a sua experiência naqueles dias, né, nos momentos mais críticos. E passado esses relatos, inclusive, eles nos tocaram profundamente, né, Giovana? Porque a gente viveu tudo aquilo, a gente sentiu a dor, mas isso todo o terror que as pessoas viveram naqueles momentos, né, de ficar sem luz, de ficar sem comunicação, de ouvir estrondos, de ouvir gritos, e muitas vezes sem orientação nenhuma sobre o que fazer naquele momento, né. Participaram do workshop pessoas que perderam parentes, que perderam suas casas, que tinham muitas dúvidas sobre o futuro, de como estar ainda em Galópolis e como viver ainda tranquilamente em Galópolis, né. Então, essa escuta, ela nos tocou demais, e a partir dela surgiram outras iniciativas, que eu vou te comentar um pouco mais, mas ainda nesse workshop, né, o Prof. Júlia e a Prof. Luz, eles trouxeram seus métodos, né, junto com a Ana Fachinelli, o professor Rafael, que são outros pesquisadores do City Living Lab também, e começamos a identificar um pouco quais eram os potenciais da comunidade de Galópolis, as dificuldades que ela tinha, questões culturais que ela tinha que vencer, pontos fortes dela. Então, a gente buscou fazer um mapeamento de tudo isso através dessa escuta, né?
Então a gente teve essa etapa, né, mais acadêmica, os professores então lapidaram esse material, levaram para lá, usaram a experiência deles também para análise de tudo isso, e a partir disso também se desdobraram outros projetos aqui dentro da instituição, né. Então, a partir daquilo a gente viu que uma necessidade muito grande que a comunidade tinha era de ter um plano comunitário para a crise, né, que era basicamente o como reagir se isso acontecer de novo, o que a gente precisa fazer. E a comunidade, ela trouxe uma dor muito grande também, que era a falta de comunicação. O quanto foi crítico ficar isolado naquele momento, e muitas vezes os familiares querendo saber como é que estavam, o que estava ocorrendo, e não ter como acessar informações, né? Então, toda essa preocupação, ela foi um ponto bastante grande. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver um trabalho com a comunidade, a gente teve alguns representantes da comunidade. Vou citar aqui, talvez, alguns dos nomes mais presentes, né? A gente teve o Jair, que participou aí de todo o processo, né? Um braço direito muito forte. O Renato, né? Do Instituto. O Renato Sólio, o Renato ali do Sindical também, né? A Giovana do Sicredi. Então, a Greta também do Café Galópolis, né? Então, foram pessoas que nos acompanharam nessa construção. Então, o Jair e o Corpo de Bombeiros, então a gente começou a desenvolver um projeto dentro de uma disciplina do curso de Relações Públicas chamada de Comunicação e Sustentabilidade. Então, dentro dessa disciplina, os alunos começaram a identificar as principais dificuldades e começar a desenvolver um plano comunitário. Esse plano, obviamente, também passou ali pelo todo olhar do Corpo de Bombeiros, que tem uma experiência muito interessante. Inclusive, o Corpo de Bombeiros, ele trouxe alguns pontos que são muito importantes para a gente abordar. Que ele disse, o conhecimento da comunidade é fundamental nesses momentos. Porque a comunidade sabe quantas pessoas moram ali, a comunidade é que sabe se naquela casa tem alguém com dificuldade de locomoção para poder retirar. Então, o conhecimento da comunidade, ele é extremamente fundamental nesse momento, né? E uma boa comunicação da comunidade traz toda uma articulação para que a gente consiga reagir um pouco melhor. Então, dentro dessa disciplina, a gente desenvolveu esse plano comunitário, né? Então, dentro desse plano, ele tem várias coisas propostas, né? Como alguns equipamentos de comunicação, alternativas de comunicação para caso a rede caia, né? Ali também se estabelece a criação de um comitê de crise comunitário, que são membros da comunidade que serão os primeiros a ser ativados para começar essa coordenação comunitária de reação. Teve também o desenvolvimento de alguns materiais orientativos, né? Então, um manual para a comunidade, orientando alguns aspectos de atenção. Por exemplo, se identificou árvores caídas perto da sua residência, se está escutando estrondos que nunca escutou, se daqui a pouco teve a orientação de sair de casa, o que levar nesses momentos, né? Por onde sair, se daqui a pouco estiver numa área mais isolada, porque a gente, quando fala de Galópolis, a gente lembra ali, talvez, da área mais populosa, né? Mas a gente tem o interior de Galópolis que também sofreu, né? Que às vezes fica com famílias que ficam isoladas, né? Então, dentro desse plano também há o desenvolvimento desses materiais, que são esses materiais comunitários, né, que trazem essas orientações, e se estabeleceu também alguns pontos de encontro, né, então, para onde que a comunidade tem que ir se acontecer isso, né, se está com medo, está com receio, onde que vai ter pessoas para dar suporte, para ajudar, para trabalhar a comunicação, né? E também todos os contatos de órgãos competentes, então, precisa ligar para o Corpo de Bombeiros, né? Quem que é o contato, né? Então, toda essa comunicação e também como fazer a comunicação com a comunidade, porque acaba que todos precisam ficar sabendo do que fazer, de qual rota é a rota mais segura para sair agora, né? Ou onde que a gente deve se encontrar, então, para que essa comunicação ela possa ser estabelecida. Então, a gente desenvolveu esse trabalho dentro da disciplina, feito pelos alunos, com acompanhamento aí, principalmente do Jair e do Corpo de Bombeiros,
E, ao final dele, a gente voltou a apresentar para esses líderes ali da comunidade que estavam nos acompanhando, né? E assim como a gente também sempre tem compartilhado esses materiais lá com os professores de Londres, né? Então, eles também têm nos dado esse suporte. É importante também mencionar, né, Giovana, que para a gente desenvolver esse material, a gente se baseou em planos comunitários de diversas partes do mundo. Então, através do City Live Lab, os nossos bolsistas pesquisadores fizeram todo um levantamento do que havia de boas práticas que a gente poderia trazer para cá para a gente buscar implementar, né? Então, após o desenvolvimento então, desse trabalho aconteceu no primeiro semestre desse ano, que a gente fez a apresentação, né? E aí, então, a gente teve, paralelo a isso, a primeira parte aqui do teu podcast, que foi o lançamento, a divulgação ali das áreas de risco, de todo aquele estudo geotécnico, né, que estava sendo realizado. Então, a gente estava nesse encontro também, alguns pesquisadores do CIT, quando a gente ouviu, a gente disse, bom, a gente pode agora unir forças, né, agora que a gente tem uma clareza maior das regiões de risco, né? E a partir daí, então, a gente fez alguns contatos com a Defesa Civil, tanto aqui de Caxias, quanto os representantes da Defesa Civil do Estado. Então, a gente apresentou esses planos para eles, a gente tem trabalhado em conjunto em algumas coisas, né? E agora a gente está muito na etapa de começar a implementar essas coisas, né? Então, os treinamentos também faziam parte aí dentro do plano de um planejamento, né? Assim como a própria Defesa Civil já previa isso também, né? Mas são pontos bem importantes aí para que a gente possa estar visualizando, né? Então, tentei explicar aqui um pouquinho, né, Giovana, de alguns dos aspectos, né, do projeto, não sei se ficou claro. Então, Vanessa, o que tu traz para a gente é bem importante, porque assim como nós discutimos também na entrevista anterior, os estudos, eles são feitos para que eles tragam um resultado concreto no final das contas. Então, que a gente possa usar esse material também em uma aplicação empírica, direta com a comunidade, né? Nós estávamos falando anteriormente, os estudos, eles não nascem para serem guardados, eles precisam posteriormente se tornar uma política pública, precisa ter esse desdobramento que realmente transforme ali a realidade. Então, que bom saber que o projeto, ele já nasce com essa intenção de ter uma aplicação e participação também. Então, eu fico muito feliz aqui em perceber também essa integração com os diferentes aspectos ali da comunidade, para que isso possa ser colocado em prática também. Perfeito. E acho que é importante pontuar também, né, Giovana, que a gente, agora em setembro também desse ano, os professores lá de Londres retornaram aqui à Universidade de Caxias do Sul, e a gente fez um workshop com o intuito de dar a devolutiva das descobertas que a gente fez naquele primeiro workshop do ano passado, né? Então, a gente mandou o convite aí para todas as pessoas que participaram, para que elas fossem até a UFS lá, né, para ouvir a devolutiva, né, desse trabalho, do que se identificou, como forças da comunidade, como alguns aspectos que a gente vinha trabalhando ali. Nessa ocasião, a gente também fez uma oficina de Lego, que era uma oficina, inclusive, que trabalha beleza. A gente identificou tudo isso. Agora, como é que a gente vai a partir daqui, né? Então, a gente começa a trabalhar soluções em cima do Lego, né? Para a gente pensar o que é importante. Então, a gente teve aí membros também participando, a Darla, que atualmente é a presidente aí da Associação de Moradores de Galópolis, né? E lá também estavam todos os representantes da Defesa Civil do Estado, da nova regional que está sendo instalada aqui, que tem dado um suporte bastante grande para esse trabalho, né? E a gente tem participado de alguns eventos que trabalham muito sobre a questão da resiliência, e a comunidade, ela é o ponto mais crítico, né, Giovana? A gente precisa entender que, por mais que o público ele tenha obrigação, né, de nos prestar um suporte, em ocasiões muito críticas, às vezes esse suporte ele pode não ser o suficiente. E a comunidade, ela precisa ter conhecimento, né, e articulação para conseguir se mobilizar,
né? Infelizmente, acabou sendo isso que a gente presenciou no passado, né? Uma situação muito crítica em todo o nosso estado, e o governo não teve condições de dar suporte a tudo isso. E aí a gente começou ouvindo muito aquelas falas, é o povo pelo povo, né? E em alguns momentos vai ser, e a gente precisa estar organizado para esses momentos. Então, eu acho que o mais importante de todo esse trabalho, a universidade, ela está sempre, né, com os braços abertos, o City Living Lab, para receber a comunidade, para dar esse suporte, né, de daqui a pouco a comunidade quer fazer, mas ela não sabe como. Então, para que a gente possa ajudar a comunidade a se organizar, a organizar todo o conhecimento que ela tem, a utilizar os seus líderes comunitários, que são pessoas muito importantes, a conseguir conscientizar um pouco mais também todas as pessoas. Dentro de uma comunidade, a gente tem pessoas com realidades muito diferentes, né? Jovens, né? Despreocupados, às vezes, pessoas mais velhas, algumas super conscientes, mas outras mais resistentes, que às vezes não quer sair da sua casa, não entende por que precisa sair, e a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas, que realmente é uma situação muito difícil, mas como a gente vai proteger elas fisicamente de passar por uma situação mais crítica, né? Então, eu acredito muito na mobilização comunitária, porque com certeza é através, daqui a pouco, de um vizinho que vai lá e que fala com carinho, né, desse apoio, que a gente vai conseguir se ajudar e tornar uma realidade muito melhor, né. Os nossos profs agora, eles também foram para a Suíça, né, e lá existe a situação muito grave de deslizamentos, né, de neve ali, bastante forte. E eles têm se aprimorado muito nessa questão de resiliência, né, inclusive eles tiveram um episódio recente onde eles precisaram evacuar, tirar toda uma comunidade para que ninguém sofresse nada, né, e eles conseguiram evitar qualquer risco físico para as pessoas. Então, eu acho que o principal é isso, que a gente consiga se organizar, né? Eu acho que esse projeto ainda precisa ser colocado muita coisa em prática, mas que a gente consiga pegar ele, conseguir colocar em prática para que a gente possa se organizar e minimizar o máximo possível o risco para a comunidade, que eu acho que esse é o ponto mais importante de todos. Exatamente, que bom que você coloca também essa questão, porque a comunidade nesses momentos, e é uma coisa que infelizmente a gente percebe também que vem de dentro da academia, que é ver a comunidade como um objeto de estudo, quando na verdade ela precisa ser integrada como protagonista nesse processo, caso contrário não faz sentido algum, né? Exatamente. E, Giovana, quando a gente fala em termos de engajamento comunitário, o que as nossas pesquisas têm nos mostrado é muito isso. Quem mais conhece a comunidade é a comunidade. É quem sempre viveu lá. Quem sempre viveu lá lembra, às vezes, mas essa água não corria por aqui uma vez, né? A gente vê algumas pessoas de vocês, às vezes, né, da comunidade, a gente percebeu muito no workshop, mas antes que não tinha aquela rua, né? Então, a comunidade sabe do comportamento. Isso não está acontecendo só aqui no nosso país ou na nossa região. Em todo mundo, os pesquisadores estão olhando para as comunidades para entender como se preparar melhor para os eventos extremos. Muitas vezes é uma comunidade indígena que tem um conhecimento que ninguém tem. Em outros locais, são comunidades bastante tradicionais. Então, a gente precisa valorizar esse aprendizado. Esse aprendizado é muito importante. E a mobilização comunitária, ela faz parte de qualquer plano de resiliência. A comunidade precisa ter as informações que são necessárias para saber como agir nesse período, né? Então, esse é um ponto fundamental que tu traz, não olhar só realmente a comunidade como um objeto, mas como um ator fundamental da mudança. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E deixa eu te perguntar, então os workshops aí que você comentou que foram feitos, como é que foi a receptividade da comunidade quanto aos resultados que foram apresentados? Houve algum tipo de resistência? Você comentou, né, que uma comunidade ela é feita de diversas camadas e essas camadas têm diferentes percepções. Eu te pergunto isso também porque alguns dos nossos ouvintes provavelmente não ficaram sabendo desse workshop, e eu também aproveito para te perguntar como que a gente pode
levar esse conhecimento para mais pessoas, para além das lideranças, né? Claro, as lideranças, elas vão multiplicando, né, a disseminação dessa informação. Mas a partir da universidade, como é que a gente pode alcançar mais pessoas também e tornar factível a execução desses planos de cidades resilientes? Qual é a etapa que a gente está nesse momento, né? No momento que a gente apresentou aí esse plano comunitário para a defesa civil, tanto municipal quanto estadual, né? Óbvio que há alguns pontos de ajuste, né? E há definições que nós não temos condições técnicas de fazer, nós enquanto universidade, no City Living Lab, né? Mas precisa sim da Defesa Civil Municipal, né, para definir isso, que são, por exemplo, pontos de encontro, né, então eu não posso dizer, a gente estabeleceu pelo olhar comunitário quais seriam os pontos de encontro que a comunidade entende que seriam os ideais, mas a gente também precisa agora desse olhar técnico para entender se esses pontos são pontos seguros, né. Então, a gente também estabeleceu aí algumas rotas de fuga nesse material. A gente precisa desse olhar da Defesa Civil para entender se essas rotas de fuga realmente são rotas seguras, né? Então, esse material desenvolvido, ele está hoje na mão da comunidade, né? A Darla tem acesso a ele, caso ela deseje compartilhar, né? O Jair também. E a gente está nessa etapa de fazer agora essas adaptações, né, de ter essa escuta e esse acompanhamento também da Defesa Civil para a definição desses aspectos, né, a Defesa Civil do Estado também tem nos passado vários materiais para complementar alguns pontos ali que são importantes, então essa orientação técnica, ela também tem sido bastante relevante, né, se iniciaram alguns treinamentos já, né, que a comunidade aí vem fazendo, né, e eu acho que o importante é a gente não perder o ritmo, né, Giovana, porque daqui a pouco agora a gente vai entrar no período de seca, a situação fica um pouco mais tranquila e a gente esquece que aquelas coisas podem acontecer novamente, né? Mas a gente sabe que isso é um risco permanente, né? E que, infelizmente, há uma possibilidade de esta frequência aumentar cada vez mais, né? Então, a gente precisa dar continuidade a esses pontos, né? E eu acho que, nesse sentido, o envolvimento comunitário, ele não pode parar, né? Nós estamos ali como agentes, mas a gente tem até um ponto onde eu posso ir, né? Então, por exemplo, a gente sugeriu alguns instrumentos de comunicação, mas vai depender da comunidade agora aderir à compra daqueles materiais ou não, onde que ela vai colocar, né? Assim como a gente também depende daqui a pouco ali da Defesa Civil, nos dar o aval de é esse o local ou não é. Então, há uma estrutura pronta para ser lapidada ali para que esse plano realmente possa ser colocado em prática. E aí, claro, que o ponto mais importante, além desse, né, Giovana, é começar a entregar esses materiais para a comunidade. Então, entregar o manual ali para os moradores, saber o que eles precisam fazer, quem que eles devem contatar, assim como também treinar a comunidade para situações de... Então, a gente fala da importância dos simulados, né? Em alguns países é muito natural as pessoas ouvirem um alerta sonoro e já saberem o que fazer. A gente aqui no Brasil não está acostumado com essa campanha de prevenção. Tanto que, às vezes, agora a gente escuta os alertas da Defesa Civil e a gente ainda fica um pouco, será? Agora eu vou avisar toda vez que vai chover, né? E são alertas extremamente fundamentais. Então, a gente precisa também criar essa cultura de prevenção, né? Em outros países, dá o alerta, as pessoas já sabem o que fazer, porque é um alerta de terremoto, ela já sabe que postura fazer. Então, o que a gente pretende chegar na comunidade de Galópolis é nesse nível, né? De, olha, tivemos um alerta de chuvas intensas, as pessoas já saberem quem são as pessoas das áreas de risco que precisam sair, para onde elas têm que ir, o que elas precisam levar. Então, esse é o próximo passo. E a gente tem urgência de fazer isso, né? Eu acho que todos nós precisamos
unir forças para fazer isso o quanto antes, né? A gente sabe que um plano comunitário, ele não nasce ideal já, então a gente vai ter que ir aprimorando ele, mas dar esse primeiro passo é um ponto bem importante. Perfeito, Vanessa. Em outra ocasião, eu conversei com o Tenente Armando, que à época e até o presente momento, salvo engano, ainda é o responsável pelo núcleo de Caxias do Sul, da Defesa Civil, e ele comentou comigo que a partir de agora, né, nesse momento que nós estamos gravando mesmo, estão sendo firmadas ali algumas parcerias para conseguir desenvolver algumas dessas ações. Até por esse motivo também a justificativa dele não estar presente, que ele foi convidado para participar. E com base nisso, eu queria enfatizar também para deixar aqui guardado ali, para que o pessoal possa pensar um pouquinho sobre quais são os papéis que têm que ser assumidos, né, nessa questão da responsabilidade. Até que ponto vai a responsabilidade da Defesa Civil, até que ponto vai a responsabilidade de uma associação de moradores, de uma escola, de uma igreja, de um morador, de uma associação cultural. Falo isso até por conta do ponto de memória, né, do inventário participativo de Galópolis, que é o que está também levando adiante esse podcast. Então, a gente se pergunta muito, né, enquanto comunidade também, o que nós podemos fazer? O que está ao nosso alcance, né? E a agência comunitária, ela é sempre um processo muito complexo, porque uma comunidade tem também múltiplos interesses, né? Nossa. Eu acho que isso que tu traz é bem importante, né, Giovana, até pela responsabilização de determinados pontos, e até por conta disso também, que é interessante colocar o nosso papel enquanto universidade comunitária, né? Então, o nosso papel é mobilizar o conhecimento e disponibilizar esse conhecimento, né? Então, qual que é o interesse, né, que a gente tenha? O nosso interesse é aprender, gerar mais conhecimento e conectar conhecimento com conhecimento, né? Eu acho que esse é um ponto mais importante. Assim como a comunidade de Galópolis tem essa situação, a gente tem várias outras comunidades na nossa região. Então, a gente aprender com Galópolis, né, de como a gente vai mobilizar tudo isso. Então, o nosso grande intuito, né, foi mobilizar o conhecimento ao qual a gente tinha acesso, identificar pesquisas que trabalhassem com isso, nos conectar com pesquisadores de outros lugares, para tentar trazer esse conhecimento aqui para a comunidade, né? Então, tudo que a gente desenvolveu, a gente sempre foi apresentando e compartilhando, né? Para a gente também poder ir identificando as oportunidades de melhoria que a gente tinha, né? Então, foi tentar ajudar a estruturar através do conhecimento aquilo que é possível ser feito, né? Mas, com certeza, a gente entende que a Defesa Civil, como ela tem as suas responsabilizações, às vezes ela precisa de algumas coisas e alguns níveis mais técnicos para dar o aval em alguns planos, né? Então, é um contexto de várias situações, né? Mas eu acho que daqui a pouco que a gente pode, eu acho que a comunidade ela tem um papel muito importante de cooperar para que as coisas sejam realizadas o quanto antes, porque infelizmente não são coisas que a gente pode esperar, às vezes, o ritmo da burocracia, né? Então a gente precisa ir o quanto antes, né? E aí também e nós, enquanto instituição de ensino, a gente está à disposição naquilo que puder auxiliar, né, de lacunas de informação, de a gente buscar aprender, mobilizar o conhecimento para nos tornar mais resilientes nesse aspecto. A gente vai agora nos encaminhar ao final do nosso episódio, e eu gostaria de abrir esse espaço aqui para você compartilhar com a gente. Se tem alguma mensagem que queira deixar, o que a gente leva a partir desse estudo que foi desenvolvido como uma grande aprendizagem para ti, para a comunidade, o que a gente pode passar isso para os nossos ouvintes? Eu acredito que o principal aprendizado, assim, é a força que uma comunidade ela pode ter. Eu acho que a comunidade de Galópolis não pode esquecer isso em momento algum. A força mobilizadora que a comunidade tem, e eu acho que ela tem demonstrado muito isso, né? Então, é uma comunidade aí que passou por dores, com certeza
há todo esse trauma ainda, né, Giovana, de coisas que a gente precisa trabalhar, a gente sabe o quanto é difícil, ouvir a chuvinha não é mais algo tão confortável quanto já foi. Mas a comunidade, ela tem condições de se articular para conseguir sair o melhor possível desse tipo de situação. Então, o que eu acredito que seja o ideal, seja a comunidade continuar as suas iniciativas, né, continuar aí pressionando órgãos governamentais para respostas que ela precisa, né? Continuar articulando as suas ações para que ela esteja o máximo preparada possível para próximas situações, né? A gente nunca sabe como vão se desenhar essas situações, mas sempre que a gente tem um planejamento, a gente consegue reagir um pouco melhor. Então, a prevenção, sim, é o melhor caminho, né? Então, eu acredito que a comunidade Galópolis pode ser muito mais forte disso tudo, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A gente só precisa realmente, acima de tudo, trabalhar a nossa união e colaboração, né? Vencer algumas resistências, algumas dificuldades que cada um dos lados tem, para que a gente consiga aí fazer o melhor pela comunidade. Eu acho que é isso, Giovana. E para garantir também que ninguém fique sem um amparo num momento desses, né? É bem importante. Vanessa, perfeita a tua colocação. Eu te agradeço imensamente pela tua participação. Acho que a gente tem agora, a partir desse episódio, um panorama um pouco maior dos estudos que já foram feitos e como esses estudos também precisam de uma ação direta, tanto da comunidade quanto do poder público, para que eles sejam efetivos e eficazes, transformadores também, quando necessário, nesses momentos de crise. Se não precisar usar, melhor, mas que esteja ali a postos caso seja necessário. Exatamente, Giovana. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, de estar falando com a comunidade em si, e volto aí a deixar aí esse canal aberto, né, de quando vocês precisarem, nos procurarem, que com certeza acho que estamos todos mobilizados com o mesmo intuito, né? Muito obrigada, Vanessa. Ficamos por aqui e eu deixo o convite para que vocês conheçam os nossos próximos episódios, publicados diariamente. Até lá!